Pessoal, eu sou Medeiros da Costa, este é o Portal Montaigne e hoje eu vou comentar com vocês a obra Os Ensaios de Montaigne, que é este nobre cavalheiro que dá título ao nosso portal. Falando um pouco sobre Montaigne, Montaigne viveu de 1533 a 1592, portanto, no auge do Renascimento francês. Ele foi um nobre, um cortesão que pertenceu à corte do rei Henrique IV. Ele vinha de uma família que não era de uma longa linhagem, mas que enriqueceu, enobreceu-se, aí ele passou a fazer parte da nobreza e depois passou a fazer parte da corte real. Foi inclusive durante 2 anos prefeito da cidade de Bordeaux, que inclusive a indicação dele para a cidade de Bordeaux foi uma surpresa para ele próprio, porque ele não esperava que ele fosse nomeado, que a população desejasse esse cargo para ele. Mas aí, o que é que interessa para nós, no caso de Montaigne, como escritor, como autor? Atraiu-me em Montaigne a condição de ele ter sido um nobre, um cortesão que frequentou as cortes reais, participou de negociações em embaixadas, e em determinado momento de sua vida ele decide abandonar tudo isso para ir para a sua propriedade, que era o castelo em Montaigne. Ele tem esse nome devido a essa propriedade, né? Michel de Montaigne, porque o seu nome de família mesmo era Aiken, depois é que eles mudam para esse nome Montaigne, e lá ele organiza uma biblioteca na torre do castelo, e durante os seus vagares, enquanto ele administra a propriedade, ele sobe a essa torre, ele lê muito e ele medita sobre tudo que ele vivenciou nas cortes, nas experiências políticas dele, e aos poucos ele vai escrevendo os ensaios. A partir dessas reflexões, Michel de Montaigne foi descobrindo que não havia valores nobres, não havia nada de bondade, de virtude por trás da nobreza, da corte que circundava o rei. Ele foi descobrindo, foi constatando, na verdade, que havia um desfile de vaidades, que todos agiam em seu próprio interesse. E isso foi fazendo com que o pensamento de Montaigne fosse se refinando, se sofisticando, atingindo um nível de ceticismo filosófico, e isso ele foi compilando, acumulando e escrevendo nos ensaios. A partir dessa constatação imediata dele como cortesão, de ver que tudo era vaidade, que as pessoas só agiam em interesse próprio, que havia um egoísmo, que as tão alardeadas virtudes não existiam, a partir dessa condição de dúvida, de suspeita, Montaigne também se volta para os grandes heróis da antiguidade, através dos grandes clássicos que ele dispunha na biblioteca pessoal dele. Ele se volta para os grandes heróis da antiguidade, para os textos de Homero, as vidas paralelas de Plutarco, e alguns autores, historiadores medievais franceses, como Froissart, e aí ele vai analisando com frieza, com suspeita, com ceticismo, todas as ações destes consumados heróis. E aí ele vai descobrindo também que o que estava de vaidade, o que estava de falso heroísmo, de falsa virtude por trás dessas biografias, por trás desses heróis que eram tão cultuados. Isto, em pleno Renascimento, uma época em que estava se revalorizando a cultura greco-romana,
os clássicos gregos e latinos, é uma postura única que coloca Montaigne numa condição especial, numa posição especial. Na verdade, eu diria que dentro da cultura, dentro da própria arte moderna e da própria literatura, Montaigne surge dentro da era moderna, no florescer do Renascimento, como o primeiro grande desconstrutor. A sua obra é uma obra de desconstrução dessas personagens, de desconstrução das máscaras e das vaidades humanas. Só que isso não seria suficiente para fazer de Montaigne um escritor tão laureado, tão cultuado ao longo dos séculos. O que fez Montaigne, a par dessa condição de ter se tornado esse desconstrutor, esse pensador, esse escritor da suspeita, foi a sua cultura, a sua imensa cultura, que imprimiu aos seus textos uma qualidade literária única. Para vocês terem uma noção, Michel de Montaigne foi criado desde a infância, desde a mais tenra infância. Todos os criados da casa dele só poderiam se dirigir a ele em latim. Então, Montaigne aprendeu o francês e o latim praticamente ao mesmo tempo. E graças a esse conhecimento profundo do latim, ele teve acesso aos grandes clássicos, e aí ele conseguiu levar adiante essa obra com um estilo clássico perfeito, com uma abordagem, uma linguagem serena e clássica, como os grandes clássicos do Renascimento. Enfatizando mais uma vez a importância literária de Montaigne, já no auge da sua maturidade, escritores como Georges Simenon, o autor do famoso Commissaire Maigret, dizia que o seu livro de cabeceira eram os ensaios de Montaigne, né? E para você ter ainda mais uma noção da importância de Montaigne para a cultura, para, vamos dizer assim, para a humanidade como um todo, Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo transcendentalista norte-americano, o maior filósofo norte-americano do século XIX, escreveu essa obra, Homens Representativos, na qual ele traça perfis biográficos daqueles homens, aqueles pensadores, aqueles artistas que, no entender dele, representariam a humanidade, seriam modelos da humanidade. E dentre esses homens representativos, Ralph Waldo Emerson elenca Platão, Swedenborg, Shakespeare, Napoleão, Goethe e quem mais? Montaigne. Montaigne, segundo Ralph Waldo Emerson, era um dos grandes representantes, modelos da humanidade, e olhe que ele coloca Montaigne com o subtítulo O Cético, né? Então, ainda reforçando a importância de Montaigne como escritor, como pensador para a cultura ocidental, o maior crítico norte-americano da atualidade, Harold Bloom, escreveu essa obra, O Cânone Ocidental, na qual ele também elenca quem seriam os grandes autores da literatura universal, que são os modelos para os demais autores, que são os grandes influenciadores da literatura e da cultura como um todo. E dentre os autores que ele elenca para compor o seu cânone, um desses autores é Montaigne, e ele dedica todo um capítulo dessa obra a analisar o último ensaio que Montaigne escreveu, que se chama Da Experiência.
O último ensaio de Montaigne se chama Da Experiência e é inclusive o ensaio, um dos ensaios mais longos e mais perspicazes desta obra. Então, para concluir, qual o sentido de lermos Montaigne, um autor renascentista, um filósofo da suspeita, nesta época? Ora, vivemos tempos do politicamente correto, de falsos moralismos, de falsos conservadorismos. Então, deve-se encontrar-se um espaço, um parêntese, um interstício para o questionamento, para a dúvida. E ninguém poderia ser mais indicado para esse questionamento, para esta dúvida, para nos guiar nessa autorreflexão e, por que não dizer, nessa desconstrução do que é aparência e do que é verdade, do que Montaigne. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deem um like, curtam o canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para quando houver novos vídeos vocês serem avisados e até a próxima.